Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e para quem já acompanha o Projeto Orais Sem Cessar sabe que nós estamos estudando a Carta aos Romanos. Nós abordamos na última aula sobre o batismo. Hoje nós vamos continuar estudando a Carta aos Romanos, mas falando sobre a lei e a analogia que Paulo faz com o casamento. Mas antes, se for seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu quero te convidar a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. O Projeto Orais Sem Cessar abriu ainda quadros novos e na próxima semana nós vamos falar sobre um quadro que chama Não Acredite em Super-Heróis, porque eles não existem. Te espero lá. Bem, começando a aula de hoje, falando sobre a analogia do casamento. Primeiro, eu quero lembrar que na última aula, nós terminamos a aula falando, sobre salvação, que é uma transferência de senhorio. Tanto para quem estava debaixo da lei, como agora debaixo da graça, o homem continua sendo um servo. A diferença está na orientação da vida, para o pecado ou para Deus. A nossa salvação significa uma mudança de gerência. Daqui em diante, somos servos da justiça. E nas aulas anteriores, nós vimos Paulo explicar sobre a justificação, que é pela fé, sem as obras da lei. E, de igual modo, a nossa santificação, que vem pela nossa união com Cristo, por nossa voluntária submissão a Ele. Hoje, como eu falei, nós vamos começar o capítulo 7, onde Paulo faz uma analogia com o casamento. Paulo mostra que assim como a mulher está sujeita ao marido em vida, mas morto o marido, ela está livre da lei do casamento, assim somos nós. Com o sacrifício de Cristo, estamos livres da lei do pecado, que nos levava à morte. Segundo Paulo, com a morte encerra o elo do matrimônio, concedendo o cônjuge vivo casar novamente, pertencer a outro. Depois do sacrifício de Jesus, pertencemos agora a Ele e não mais ao pecado. Como Cristo morreu por nós, deste modo morremos para a lei que nos condenava e agora estamos livres para nos unirmos a outro, a saber, Jesus Cristo. Libertos da condenação, agora estamos livres para se casar com outro, com o Cristo ressurreto. Existem ali algumas motivações diferentes que Paulo trata nos versos 5 e 6. Está escrito o seguinte: porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então te pergunto, se a lei não pode nos justificar, nem nos dá poder de viver vida santa, qual a sua função em relação ao homem? Bem, conforme a gente pode ver no relato ali, no livro de Paulo, ele traz 3 motivos. Primeiro, revelar a vontade do Senhor. Essa é um dos motivos da lei. O outro, trazer o pecado à luz, mostrar ali o que nós estamos fazendo de errado, aquilo que não agrada a Deus. E em terceiro, operar justiça. Paulo vai continuar a explicar sobre a consciência nos próximos versos do capítulo 7, descrevendo o conflito interior da carne. Vemos aqui o dilema do cristão que convive entre 2 mundos, o carnal e o espiritual. Paulo fala em primeira pessoa no verso 7 do capítulo 7, descrevendo ali que a batalha é pessoal contra a natureza humana pecaminosa. Ele diz assim: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Vemos nesses versos do capítulo 7 a importância de viver uma vida no Espírito, pois não somos capazes de viver uma vida cristã contando apenas com nossos esforços. No verso 14 está escrito: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. É uma demonstração viva da luta que é travada entre essas 2 naturezas. E no verso 19, Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ele está mostrando a sua incapacidade de obedecer à voz da consciência. Saber o que está certo não é suficiente. Então, como resolvemos essa questão?
O segredo da vitória espiritual consiste em deixarmos de olhar para nós mesmos, em apoiar em nossas habilidades e conhecimento e concentrarmos no Senhor Jesus, reconhecendo que a nossa força de vontade e esforço próprio não nos darão vitória contra o pecado. E, acima de tudo, confessar nosso pecado e pedir ajuda e libertação divina para não cairmos nos mesmos erros. A única saída é o andar do Espírito. No verso 14 está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No início do capítulo 3, Paulo mostra de que modo Deus resolveu o problema do pecado, providenciando salvação para o pecador através da fé em Cristo. Nos capítulos 6 e 7, Paulo fala sobre justificação, santificação e batismo, mostrando o crente separado do pecado e dedicado a Deus. Esses três pilares vimos a impossibilidade da vitória pela nossa própria força, mas que foi pela obra redentora de Cristo na sua morte e ressurreição. No livro de Romanos, na primeira parte que estudamos, vimos Deus, o Pai, e o seu julgamento da humanidade. Depois vimos o Filho levar a nossa culpa e sentença de morte, ressuscitar e conceder-nos uma nova vida. Agora, nessa outra parte, vamos ver o Espírito Santo operando em nós. O capítulo 8 começa assim: a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O capítulo começa mostrando a vitória sobre o pecado quando fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Depois destaca a vitória sobre a morte quando fala que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte, pois o Espírito Santo veio para guiar o crente no caminho da santidade. Ainda uma vida vivificada, que significa tornar a viver. Mas o Espírito de vida que vive em nós traz cura para o nosso corpo, libertação dos apetites desordenados, nos ajudando a viver uma vida livre do pecado. Ainda nos dá orientação e segurança, como uma experiência diária, pois a expressão andar no Espírito e guiado pelo Espírito refere-se a uma experiência contínua. E ainda recebemos o Espírito de adoção de filhos, conforme está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. A redenção do corpo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por isso, nosso corpo precisa de ser remido, e está escrito no verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E Paulo também fala sobre a perfeição da nossa salvação. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Essa palavra hoje foi maravilhosa porque sexta-feira, comemorando aí da Semana Santa, esse capítulo 8 veio nos trazer as primícias do Espírito, né? Essa esperança, essa intercessão, essa eleição. E para terminar, um cântico de vitória, né? Deus é por nós. Paulo fala ali no capítulo 8, mostrando tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Por isso, não deixe de ler, a aula hoje foi sobre o capítulo 7 e 8. Quero te agradecer por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.